Fala galera, Lucas Tanaka na área, mais um vídeo no canal, mais um bastidor de vestiário no canal aqui galera. Vamos lá hein, vou passar tudo aqui para vocês, beleza? Minha opinião sobre o jogo. Antes de mais nada, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho, seja membro, tá? Do canal também. Quem quiser grupo de cartola, estamos aí com mais de 800 pontos no ano, bem demais, liderando todas as ligas. Quem quiser grupo de cartola, é só chamar aí também no link, no comentário fixado, que a gente está indo muito bem, tá, gente? Vou falar um pouquinho para vocês aqui sobre o jogo, né? E eu já peço desculpa, tá, gente? Primeiro por duas situações, eu não estou muito bem de saúde. Não, ontem quem estava acompanhando a live viu, tive que sair da live, na live de pré-jogo, passando um pouco de mal, tô melhor, né? Nada muito grave não, mas peguei uma virose muito forte aí, me baqueou bem e no dia de hoje eu perdi um ente aqui muito querido, né? Mas faz parte, são coisas da vida, né? Vai ficar pertinho de Deus, eu tenho certeza que, né? Deus vai ganhar uma pessoa muito especial aí do lado dele. Então um abraço, meu amigo Dudu, beleza? Vamos embora então, galera, vamos falar aqui. Vamos falar da escalação aqui, né? Everson, Natanael, Juan, Vitor Hugo e Renan Lodge, né? Alan Franco, Tomás Pérez, Vitor Hugo de novo, Hulk, Reinier e Coelho. Essa foi a escalação do Galo, lembrando que Júnior Alonso, tendinite na coxa esquerda, está em tratamento na fisioterapia. O Minda sofreu lesão muscular no músculo posterior da coxa esquerda, tá? E detalhe, ele sofreu essa lesão lá na seleção. Então, o clube lá, a seleção do seu país, ela que vai pagar o salário, tá, do jogador. Quando o jogador se lesiona atuando pela seleção e a lesão foi comprovada na seleção, quem vai pagar o salário dele é a seleção do Equador, tá, gente? E o meio-campista Patrick sofreu uma lesão ligamentar complexa no joelho direito e será necessário o tratamento cirúrgico. E o Lianco, que foi banco, o Lianco foi por conta de controle de carga, tá? E aí, gente, quem sou eu para questionar o departamento médico do Galo, tá? Quem sou eu para questionar o departamento médico do Galo? As pessoas estão lá dentro, elas quem sabem como é que está sendo feita toda a minutagem, todos os exames, né? Todos os dados, os números do atleta, acompanhou a lesão dele ao lado do próprio atleta. Então, gente, eu ficar aqui falando que o Lianco, pelo amor de Deus, uma lesão gravíssima, uma lesão que não é comum em atleta de futebol, atleta de basquete, atleta de vôlei que tem esse tipo de lesão. É uma lesão complicada, de difícil recuperação e muito séria. Então, gente, tá certo o Galo, tem que fazer o controle de carga mesmo. Então foi por isso que o Lianco não entrou em campo ontem, tá, gente? Tá aí fazendo o seu controle de carga. É melhor a gente ter o Lianco gradativamente, mas por um período longevo, do que ter o Lianco agora de imediato, perder ele de novo e ficar mais um tempo aí fora, né? Então, tranquilo demais em relação a isso. Tá, gente? Então, vamos lá. O Galo começa ali, passei a escalação para vocês, tá, gente? Uma espécie de 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1. Vamos explicar aqui. Uma linha de 4, normal, 2 zagueiros, Tressolde, Vitor Hugo, Natanael e Renan Lodge, né? Aí temos ali na volância Tomás Pérez fazendo a cobertura, Tomás Pérez fazendo o entrelinhas, né? Ele entre a primeira linha de 4 e a segunda linha do Galo meio campo, ele fica no meio, ele faz a cobertura dos dois laterais, ele faz a cobertura do próprio Alan Franco, que subia de vez em quando, do Vitor Hugo também, que subiu bastante, vamos falar muito do Vitor Hugo aqui. Então, o Tomás Pérez... Mais para frente eu vou elogiar o Tomás Pérez, mas vamos focar aqui primeiro aqui no esquema tático que eu percebi nesse jogo, né? O Alan Franco, um segundo volante, atrelado ali ao lado do Tomás Pérez, mas com um pouco mais de liberdade. 2 meio-campistas, aí vamos lá. 4-4-2, Vitor Hugo na direita, Coelho na esquerda, Hulk e Reinier, desculpem, Hulk e Reinier, sendo o Reinier o falso 9 e o Hulk com mais liberdade para flutuar, puxar da direita para o meio e tal, sem ser aquele pivô. Essa foi uma das formas. Outra forma também
Às vezes até um 4-2-3-1 com os dois volantes, o Vitor Hugo centralizado, o Coelho na esquerda, o Hulk mais na direita, o Renier de falso 9, um 4-3-3. Gente, 4-2-3-1, 4-3-3, eu vou falar a verdade para vocês, é praticamente a mesma coisa, tá? Isso aqui também são só numerologia também e tal. O negócio é que ficou ali no 4-2-3-1, 4-3-3 e 4-4-2. Resumindo, o Hulk era da direita para dentro, o Vitor Hugo era da direita para dentro também, flutuando bem, o Coelho mais encostado pelo lado esquerdo, o Renier de falso 9, às vezes trocando com o Hulk. No decorrer da partida, vamos chegar lá ainda, o Hulk foi o falso 9, né? No momento que o Renier saiu, mas é isso, eu gostei porque eu vi alteração durante a partida no esquema tático, que confunde a defesa adversária, isso é importante. Eu vi padrão de jogo, sabe? E aí logo aos 6 minutos, gol do Vitor Hugo, uma rebatida, né? E o contra-ataque puxado pelo Coelho. E aqui, gente, tá falando aqui uma pessoa que falou muito do Hulk, e não arrependo, e sigo na mesma. Se não jogar, não tem por que ser titular, ganha muito bem, tem que entregar. Gratidão, a gente tem gratidão de outras maneiras, né? Futebol, o camarada tem que ser profissional, tem que entregar. Tá recebendo muito, tem que entregar muito. E assim, pode ser qualquer um, gente, entendeu? E o Hulk, eu tenho que ser honesto aqui para vocês e reconhecer, na minha opinião, fez um bom primeiro tempo, principalmente taticamente. Gente, o Hulk vai, pega aí o melhor momento, pega o lance do gol, o Hulk rouba uma bola no campo defensivo nosso. Quanto tempo que eu não via isso, cara? O Hulk vai no nosso campo defensivo, rouba uma bola, entrega pro Coelho, se eu não estou enganado, o Coelho faz o arraste, leva, puxa o contra-ataque. Gente, contra-ataque, hein? Joga a bola para dentro da área, aí uma rebatida lá e tal, a bola sobra, gol do Vitor Hugo. Então a jogada começa na roubada de bola do Hulk aos 6 minutos, tá, gente? E aí, cara, nesses 20 minutos, gostei uma intensidade do Galo. O Hulk também, bem nesses 20 minutos, taticamente muito bem, tá, gente? Não é aquele Hulk de antigamente, né, e tal, 2021, botava a bola debaixo do braço, deixa que eu resolvo. Pode achar que eu vou levar esse time nas costas. Não é isso mais, obviamente, mas em decorrência que eu estava vendo o Hulk em outros jogos, o que é isso? Não tem nem comparação. Muito bem taticamente, tá? Então, os 20 minutos iniciais do Galo, muito bom. O Everson sequer teve o nome citado na transmissão, tá? Nos 20 minutos iniciais, o Galo envolvendo, dominando, tendo o controle do jogo. E aí, assim, aos 30 minutos, podemos fazer uma marcação também do primeiro tempo em que o Galo fica claro um jogo do Barba, é o famoso Barba Ball, já podemos falar que já temos implantado um Barba Ball, fica aí evidente, faz o gol, dá uma recuada, fecha, compactua as linhas, deixa as linhas bem compactas e sai em transição, sai em contra-ataque, tá? É exatamente isso que o Galo tem feito com o Barba, não é aquele time que fica o tempo inteiro atacando, pressionando o adversário, marcando em bloco alto. Não é esse estilo de jogo. O ponto positivo é que o adversário tem muito menos espaço para nos atacar. O adversário encontra muito menos espaço. A gente vencendo o jogo em casa, a gente não está tomando contra-ataque. Pega o time de São Paulo, kamikaze, ataca o time de Índio, ataca com 7, totalmente desguarnecido. A gente tomava 1 milhão de contra-ataque em casa vencendo o jogo. Muito exposto sistema defensivo. O Barba já é outra parada, meu amigo. Fez o gol, fecha, sai em transição. É isso. É importante fazer gol no começo também, porque aí fura o bloqueio, né? E o jogo vira totalmente pro nosso lado quando a gente acha um gol cedo nesse estilo de jogo, né? O Everson, longe de ter aquele protagonismo que teve com o Sampaoli, vários momentos com o Cuca, mas muito longe do Everson ter aquele protagonismo, né? 40 minutos ali, já teve uma blitz do Galo, Coelho, Renier, o Santos fazendo a defesaça, salva o Atlético Paranaense no primeiro tempo, jogadaça do Vitor Hugo, sabe? Voltou a atuar mais avançado, então assim, um arraste, uma jogadaça do Vitor Hugo. E aqui, gente, só um parênteses aqui. Vitor Hugo, Bernard, Igor Gomes e Scarpa. Quantas vezes eu vim aqui no canal, e quem acompanha assiduamente aqui sabe, quantas e quantas vezes eu falei
quem é o nosso meio armador. Eu prefiro Scarpa do que Bernard e Igor Gomes. Eu prefiro Scarpa do que isso e aquilo. Ô, gente, ontem, para mim, foi um achado, foi uma descoberta do Barba para ele, tá? Para ele, pro Barba. A gente já sabia disso, mas ontem o Barba descobriu que o nosso terceiro meio é o Vitor Hugo. Não tem para Scarpa, não tem para Bernard e não tem para Igor Gomes. O nosso esquema tem que ser Tomás Pérez, um segundo volante, que eu nem falo Alan Franco, para mim tem que ser Maicon ou Alexander, e Vitor Hugo. O Vitor Hugo tem que assumir a função de terceiro meio-campista, o jogador do meio-campo mais avançado, sem contar o Renier quando joga de falso 9. O cara que cria, o cara que puxa, o cara que faz o arrasto, o cara que faz a transição, o cara que põe os companheiros ali mais próximo do gol, o cara que chega como elemento surpresa, o cara que finaliza, é o Vitor Hugo. Chega de colocar Vitor Hugo de segundo atacante e não vamos colocar o Vitor Hugo de ponta direita. Apesar de que ele fez bons jogos assim, mas eu ainda acho que o Vitor Hugo como um terceiro homem de meio campo ou um falso camisa 10 ficou ótimo. Ficou ótimo, gente. Então assim, um achado, o Vitor Hugo a partir de ontem não pode mais deixar de ser o nosso meia armador, tá, gente? Muitas aspas aqui, tá? Muitas aspas, se é que vocês me entendem. Tomás Pérez de primeiro volante, Maicon ou Alexander de segundo volante, até o Alan Franco também, enfim, mas eu ainda prefiro o Maicon ou o Alexander, e o Vitor Hugo de terceiro meio-campista, com mais liberdade, sem função de marcação. A gente ganha demais. O Vitor Hugo fez uma partidaça ontem. Meu Deus do céu, o jogo de almanaque do Vitor Hugo para ele colocar no DVD dele, entendeu? Uma partidaça do Vitor Hugo, mas jogou muita bola, tá? Então, Galo melhor no primeiro tempo, poderia ter sido mais de 1-0. O Cap mal passou do meio campo, o Everson não fez nenhuma defesa, foram 11 chutes para o Galo e 3 do Atlético Paranaense, tá? 11 chutes nossos contra 3. A diferença é que nós não conseguimos transformar esses 11 chutes em chances reais de gol. Muito chute para fora. Aí, meu amigo, o trabalho do técnico vai até aí. Quando o técnico consegue fazer o time chegar até o terço final e você conseguir ter um sistema defensivo legal, mérito total do técnico. Porque o Everson não foi exigido no primeiro tempo. O que isso nos mostra? Nos mostra que o sistema defensivo do primeiro tempo foi muito bom. Quando o adversário tem a chance de estar ali com a bola, mas não consegue criar a chance real, não consegue finalizar, não consegue, sabe? E o goleiro nosso sai sem ser exigido, é mérito do sistema defensivo, bem compactado, bem posicionado, bem protegido. O adversário não conseguiu finalizar nosso gol, gente. O Cap não conseguiu passar do meio de campo, um time compactado, linhas próximas, jogadores com movimentos coordenados e não movimentos intuitivos. Deixa eu fazer um outro parênteses. O Natanael, tô olhando pro lado, gente, pro gato apareceu aqui, também me depular na mesa aqui, destruir isso aqui tudo, tá? Por isso que eu tô olhando pro lado aqui, que eu deixei a porta do quarto aberta, o gato simplesmente veio aqui para ver como é que tá. Mas vamos embora. Perdi o raciocínio aí, tá vendo? Deixa eu pausar aqui. Vamos lá. Desculpa aí, tá, gente? Mas vamos lá. O Natanael, na entrevista coletiva, no final, ali na zona mista, ele fala com a gente, ó, o Barba tem feito treinamentos específicos com laterais, volantes, zagueiros. Ele tem treinado o sistema defensivo de forma específica, ele tem dado uma atenção especial ao sistema defensivo. E isso a gente viu, resultado. Quantas vezes eu vim no canal, nesse período da data FIFA, falei, gente, tomara, e eu sei que essa parada, essas 9 sessões de treino vão fazer diferença. E quando o futebol voltar, a gente vai ver ali um padrão de jogo, um estilo de jogo, um movimento coordenado, o time sabendo o que faz com a bola e principalmente sem a bola. Falei isso e tá aí na cara. Chapecoense e Atlético Paranaense. 6 gols marcados, 1 gol sofrido. Um jogo fora e um jogo em casa. Ah, mas é a Chapecoense, mas é o Atlético Paranaense. Mas esse time aí, gente, não tava ganhando de América. Olha onde tá o América hoje na Série B. Esse time não tava ganhando nossa, nem lembro mais. É Betim, é Atlético. Os times do Campeonato Mineiro. Eu tô falando aqui, mas pode ser que eu tenha falado alguns que o Galo ganhou, mas vocês entenderam o meu ponto de vista aqui. Olha a campanha que nós fizemos no Campeonato Mineiro, gente. Esse mesmo grupo de elenco aí, esse mesmo grupo de jogador aí.
entendeu? Então, aqui no canal eu não vou ficar com essa bobeira de desvalorizar Vitória porque o adversário era Chapecoense, porque era Atlético. Não vou, porque esse mesmo grupo de jogador no Campeonato Mineiro me fez fazer conta na última rodada para classificar, né? Não vou nem falar do restante da competição. Mas vamos embora, gente. Então, assim, então o Galo melhor no primeiro tempo, poderia ter feito pelo menos no mínimo 2-0. Um sistema defensivo muito coeso, muito bem protegido, isso é importante. Que saudade que eu tava de ver um time do Galo com o sistema defensivo da forma que está sendo, entendeu? Mas é isso, começa o segundo tempo, o Galo vem sem mexidas, o Atlético Paranaense já faz 3 mexidas, né? Aí que eu já entro uma partezinha do jogo que a gente não pode deixar de falar que eu não gostei. Dos 0 ao 45, lindo, maravilhoso, domínio e controle, tamo junto. Dos 45 aos 70, eu não gostei. Foram 25 minutos iniciais aonde o Galo deu a bola para o Atlético Paranaense, recuou, mas não tinha transição, não tinha contra-ataque. Aí não é legal. Quando você recua, joga no contra-ataque e vai encaixando os contra-ataques, tá tranquilo. Agora, quando você recua, simplesmente dá a bola para o adversário e não tem contra-ataque e não consegue criar nada e o adversário vai só te empurrando, aí, meu amigo, aí fica complicado. Aí eu não gostei. Recuou demais, chamou demais e não teve nenhuma jogada treinada ali, ensaiada para sair e conseguir criar perigo para o Atlético Paranaense. Então, dos 45 aos 70, 25 minutos, não gostei. Fica de alento aí, é algo que eu tenho certeza que o Barba também não gostou e vai corrigir, tá? Dali por diante, o Atlético Paranaense se abriu totalmente, o Galo foi fazendo as mexidas, né? Saiu Pérez e Coelho, Renier, e entrou Dudu Bernard, né? Na verdade, saiu Pérez e Coelho, entrou Dudu e Bernard aos 24. Cissé também entrou na partida no segundo tempo. E chama atenção que outro parênteses, o Alexander. O Alexander hoje está sendo reserva para o Cissé. E eu não tô nem aí. O Cissé pode jogar mais e tá tudo bem. Tá tudo bem. Futebol não é hierarquia, futebol é momento. Se o Cissé tá mostrando no dia a dia que tá na frente do Alexander, vamos embora de Cissé. Não tem problema nenhum com isso, não. O problema é, o Alexander tá aqui. Daqui 2 meses, completa 1 ano que o Alexander tá aqui. Ô, gente, tá na hora, né, Alexander? Você não foi barato, não, meu amigo. O futebol que eu vi você jogar no Fluminense está muito longe do que eu tô vendo você jogar no Galo. Você não teve nenhuma sequência de titular no Galo. Seu salário é alto, você foi um custo elevado, vamos acordar pra vida. Tá fazendo falta. Porra, o Alexandre, gente, a bola que o Alexandre jogou no Fluminense, ele é titular em várias equipes do Campeonato Brasileiro, inclusive aqui. Então, já tá na hora, já passou da hora do Alexandre mostrar que veio. Ontem o Cissé entrando à frente do Alexandre. Isso aí, gente. Porra, enfim. Mas se o Cissé estiver comendo a bola no treino, põe o Cissé. Mas o Alexander, põe a mão na consciência também, né, meu querido? Tá de sacanagem. Mas é isso. Então, 25 minutos. O Galo entrega, se defende. Falei que não gostei dessa parte até os 25, né? Scarpa no Vitor Hugo aos 32. E eu falei, vou repetir, partidaça do Vitor Hugo. Partidaça. É o único legado deixado por Jorge Sampaoli. O Vitor Hugo é o único legado deixado pelo Jorge Sampaoli, tá? Espero eu cada vez menos ter que falar o nome desse cidadão aqui no canal, porque quem me acompanha sabe, fiz um vídeo aqui de bastidor da saída. Hoje não é dia também para ficar falando de Sampaoli, não, gente, com todo respeito, mas vamos embora. Hulk foi para 9, né? O Hulk foi para 9, com a saída do Renier também. Hulk volta a fazer a função de falso 9 e tal. E aí o segundo tempo do Hulk não foi legal. Aí tem que se olhar dessa questão, igual eu falei, primeiro tempo gostei taticamente, primeiro gol teve participação direta dele, foi lá no setor defensivo, roubou a bola, mas no segundo tempo o Hulk meio que matou algumas jogadas nossas ali no ataque, é questão física, né? O Hulk já não é aquele Hulk que a gente, né, viu aí por diversas temporadas aqui no Galo que dispensava comentários.
O Hulk não foi bem, não, no segundo tempo, tá? Então tem que ser olhada essa questão também. Não tá bem? Tira. Hulk não tem que jogar 80, 90, 75 minutos, não. Não tá bem? 65 pode tirar 20 minutos do segundo tempo. E é isso. Beleza? Antes de dar sequência, galera, camisa raiz story. Ó, link no comentário na descrição do vídeo, tá? Comentário fixado tem um link, tem QR Code na tela. Clicou no link, teve acesso ao site, chegou no site, vai ver aquele tanto de estampa maravilhosa, camisa de qualidade, 100% algodão, veste bem, eu tô com ela para cima e para baixo, viajo com elas, aonde eu vou eu levo, entendeu? Camisa top, galera, não se esqueça, escolheu as camisas, chegou na parte ali de cupom de desconto, coloca lá Tanaka, cupom de desconto Tanaka, você vai ter um desconto especial, então não dá bobeira, camisa raiz história, galera. Vambora, aos 35, gol do Galo, Gustavo Scarpa. Ah, meu menino, é o Gustavo Scarpa, mas é isso, né? Hoje perdeu espaço pro Vitor Hugo, né? É uma saída errada do Cap ou foi um Galo pressionando aos 35 do segundo tempo com vigor físico, Natanael mordendo lá em cima? Aí cabe você escolher o copo cheio e o copo vazio. Ah, o Cap saiu errado ou o Galo induziu o Cap ao erro? E eu tô gostando demais do Barba, então, pra mim, meu amigo, o Galo induziu o Atlético Paranaense ao erro, tá? Se o Galo não tem aquela marcação, pressão, se o Natanael não vai atacar a bola, não ia tomar aquela bola ali, não. Então, o Cap sai errado, mas um erro induzido pela marcação forte do Galo, gente, aos 35 do segundo tempo. O trabalho do técnico passa muito também para sua comissão técnica. E a comissão técnica do técnico e a comissão técnica do Galo, ali a questão de preparação física, tá de parabéns. Vocês não vêem ninguém falar disso, mas aqui eu vou falar. O preparo físico do Galo tá de parabéns. Isso faz muita diferença, gente. Faz muita diferença a preparação física dos atletas. O jogador não é robô, entendeu? Então, fez bastante diferença. Essa marcação pressão aos 35 segundo tempo, tem que elogiar o físico do Galo, tá? Cassierra entra aos 40, para mim entrou tarde no lugar do Hulk, né? E aí, se não é sofrido, né, meu amigo? Tem que ter um golzinho do Atlético Paranaense para dar aquele minuto final ali de atenção pra gente. Não existe, tem que ter isso, né? Impressionante. Aos 42, um gol de bola aérea, mais uma vez, um escanteio batido no primeiro pau, o Gilimar sobe sozinho e faz o gol. Temos que ter um cuidado especial. Muito feliz porque com a bola rolando, o Cap não conseguiu criar nenhuma jogada. Mérito da nossa defesa. Mérito da nossa defesa, tá? Agora na bola parada é diferente. O Cap faz seu gol na bola parada. E aí a gente tem que ter uma atenção em relação à bola parada. Mas enfim, gente, só para vocês terem uma ideia que o Galo no Campeonato Brasileiro, desde a estreia de Eduardo Domingues, é o segundo time com mais vitórias, 4. É o time que menos sofreu gol, 4, tá? Isso aqui, gente, é desde a estreia do Barba, tá? É o quarto time que mais pontuou, tá? Em 18 pontos com o Barba aqui, o Barba ele fez 12, tá? E é o terceiro melhor saldo de gol. O Galo tem um saldo positivo desde a estreia do Barba, mais 4, tá? Então, gente, é o Barba Ball sendo implantado, é um time defensivamente, graças a Deus, há tempos que eu estava esperando isso no Galo, bem comportado, coeso, compactado, movimentos coordenados, entendeu? Treinamento no dia a dia surtindo efeito. E, gente, um cara que chegou aqui no meio da temporada, sem montar o elenco, não tem nenhum jogador que ele pediu, ele nunca trabalhou no futebol brasileiro e o cara tá aí. Então vamos continuar, tô fechado com Barba, eu sei de muita coisa que o São Paulo aprontou aqui e tá tudo bem, mas é isso. Então, quando vem um técnico que começa a arrumar a casa, mostra que de fato, do jeito que estava, meu amigo, se continua. Mas enfim, não vou externar mais sobre isso, não. Feliz pelo resultado, feliz pela vitória, feliz pelo desempenho, tá? Compare vocês aí, nosso pós-jogo aqui, Galo Internacional em casa, que a gente vence. Ganhamos, mas fomos num sufoco e só Deus sabe como que nós ganhamos, entendeu? E hoje, ontem, Galo Atlético Paranaense, vencemos e merecemos a vitória. 2-1 saiu barato.
Em um jogo hoje de futebol, gente, são 100 minutos aproximadamente, que não existe mais partida de 90 minutos. Hoje é no mínimo 100 minutos. Primeiro tempo tem 4, 5, segundo tempo tem 6, 7 de acréscimo. Desses 100 eu classifico do 0 a 45, um jogo muito bom do Galo. Dos 45 aos 70 tem um jogo de atenção ali que a gente precisa ter uma atenção. E dos 70 até os 90 ou até os 100, mais um jogo muito bom. Então se a gente recortar todo os 100 minutos, 75% o time se portou bem. Foi 25 minutos de apagão onde a gente entrega a bola, recua e não sai no contra-ataque. 25. 75% do tempo o Galo fez uma boa partida. E é isso que eu vou levar. É isso que eu vou levar daqui para frente. Beleza, galera? Dá moral também para Monetix, tá, gente? Você quer concorrer à camisa oficial GNV Black, camarote na MRV, ingresso, lounge, clica aí. É só clicar, entrar no grupo que você vai poder concorrer 0800 sorteio na Monetix. Não dá bobeira, link no comentário fixado, galera. Agora é Atlético Paranaense, agora é Sul-Americana, né? Sul-Americana agora. Jogo agora que o Galo deve mesclar o time, coisa que eu venho falando com vocês já há um bom tempo aqui no canal, informação que nós estamos passando para vocês, né? Mas é isso, deixa quando chegar a gente fala. Hoje o intuito aqui é fazer o bastidor de vestiário, que eu já não fazia no canal. Nas últimas 3 semanas eu tive 3 casamentos para ir e desses 3, 2 caiu exatamente em dia de jogo do Galo, então eu não consegui fazer o bastidor de vestiário. Tô voltando com ele aqui para vocês, né? Mas é isso aí, galera. Então, tá tudo dito. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, desculpa por não ter aquela animação de outrora, mas eu tô me recuperando aí na saúde e perdi uma pessoa muito querida, muito especial para mim. E fica aqui em homenagem a ele. Dudu, tamo junto, meu amigo. Tamo junto demais. Parceiro demais. E deixou pra gente aqui vários ensinamentos, né? De como ser um ser humano agradável, um ser humano acolhedor, um ser humano formidável. Então, esse pós-jogo aqui, Dudu, é em homenagem a você, meu amigo. Tamo junto demais. Eu sei que você tá aí de cima vendo a gente aí. E é nóis, meu amigo. Tamo junto, tá? Forte abraço. Feliz em poder ter tido você como meu amigo aqui. Beleza? Forte abraço. Tamo junto. Qualquer novidade, a gente tá de volta. Eu fui, galera. Valeu.